Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal faz audiência pública para discutir o programa Escola Cívico-Militar no estado de São Paulo. O Conselho Nacional de Justiça confirma afastamento de juiz de Mato Grosso por suposto recebimento de vantagens indevidas. STF anula normas que mudavam critérios para a composição do Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência. Justiça decreta a prisão preventiva de 18 envolvidos em incêndios e barricadas em Santa Catarina. E ainda, Ministério Público pede para o governo do Acre implementar o Comitê de Erradicação do Trabalho Escravo. O Jornal da Justiça desta terça-feira, 22 de outubro, começa agora. O Supremo Tribunal Federal anulou normas que mudavam critérios para a composição do Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência. A decisão, no entanto, mantém a atual composição do CONAD até o final do mandato, em 2025. Evne Araújo. O CONAD é um órgão consultivo e deliberativo sobre políticas públicas destinadas às pessoas com deficiência, vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos. Os decretos federais questionados na ação estabeleciam um processo seletivo para selecionar as entidades da sociedade civil que vão fazer parte da composição do Conselho. A ação no Supremo foi apresentada pela Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down. Todos os ministros do STF seguiram o voto do relator ministro Dias Toffoli. Ele votou no sentido de garantir a participação e representação da sociedade civil no CONAD, a quem cabe o controle social de políticas públicas. A decisão, porém, manteve a atual gestão do Conselho e todos os atos praticados desde então até o final do mandato, em 2025. E o STF fez uma nova rodada de conciliação sobre a aquisição pelo SUS do medicamento Elevidys, indicado para o tratamento de distrofia muscular de Duchenne. Durante o encontro, foi proposto ao ministro Gilmar Mendes, relator da reclamação, a suspensão da conciliação por 45 dias ou até que o medicamento seja registrado pela Anvisa, o que ocorre primeiro. O decano vai avaliar a proposta no tempo oportuno e proferir decisão sobre o pedido. A audiência foi realizada sob reserva em razão do sigilo do processo. Uma nova rodada foi pré-agendada para o dia 12 de dezembro, às 14h. Primeira turma do STF, por unanimidade, aceitou o pedido de extradição do britânico Alan Graham, apontado como chefe de uma quadrilha internacional de tráfico de drogas. Marta Ferreira tem mais detalhes. Alan Graham tem 48 anos e foi condenado pela Justiça da Inglaterra por liderar uma quadrilha de tráfico de drogas. Foragido e na lista da Interpol, o homem acabou vindo para o Brasil e vivia no litoral de Santa Catarina. De acordo com as investigações, o inglês, mesmo morando aqui, continuava coordenando o envio de droga para a Europa, utilizando portos brasileiros. Ainda segundo as investigações, o homem mantinha uma vida solitária e discreta, mas movimentava grandes quantias de dinheiro com o tráfico internacional de drogas. Em novembro do ano passado, a Polícia Federal de Santa Catarina acabou prendendo o britânico. O mandado de prisão foi autorizado pelo Supremo Tribunal Federal e Alan Graham foi levado para o presídio de Caianduba, em Itajaí, onde aguardava o processo de extradição para o Reino Unido. O pedido foi analisado pela primeira turma, sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia, que aceitou o pedido por entender que estavam preenchidos todos os requisitos. Estou votando no sentido de deferir o pedido de extradição formulado pelo governo do Reino Unido, para que o extraditando seja entregue na forma da legislação vigente e sempre a critério do presidente da República do Brasil, para responder ao processo pelo qual denunciado, de acordo com a acusação constante das peças, sendo que o Estado requerente deverá assumir os compromissos de efetuar a detração do tempo de prisão para fins de extradição, ao qual foi submetido, quanto à pena privativa de liberdade, que o seu cumprimento deverá ocorrer no prazo máximo de 30 anos, ainda que somadas mais de uma pena, que o extraditando não será submetido à prisão ou processo por fato anterior ao pedido da extradição,
e não entregará o extraditando sem o consentimento do Brasil a outro Estado que o reclame, não considerará qualquer motivo político para agravamento da pena e não submeterá o extraditando a nenhuma forma de tratamento cruel, desumano ou degradante. O voto da relatora foi seguido pelos demais ministros e, assim, a primeira turma, por unanimidade, aceitou o pedido e determinou a extradição. O Corpo de Bombeiros vistoriou na manhã desta terça-feira a sala onde houve um foco de incêndio no segundo andar do anexo 2 do STF. Os bombeiros entrevistaram funcionários e servidores que estiveram no local no momento do incêndio, além de engenheiros do tribunal. Também recolheram alguns equipamentos para análise laboratorial. A previsão de envio ao STF de laudo sobre o incidente em até 30 dias. O local já foi liberado para o início da limpeza e reformas que serão necessárias. O Conselho Nacional de Justiça manteve o afastamento de um juiz da comarca de Vila Rica, no interior do Mato Grosso, acusado de venda de sentença. A apuração começou depois de uma vistoria no celular de um advogado morto a tiros em dezembro do ano passado. Carolina Chaves. No aparelho foram encontradas mensagens do juiz e trocas de áudios que revelavam tratativas suspeitas sobre sentenças favoráveis em processos judiciais na comarca de Vila Rica. O relator do processo no CNJ é o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell Marques. Ele considerou que os fatos indicam uma proximidade incomum entre o juiz e o advogado e votou por manter o afastamento do magistrado. Cautelarmente, entendo que há indícios suficientes para que se leve a cabo uma investigação mais consentânea com a gravidade dos fatos narrados até aqui, repito, até aqui, neste procedimento investigatório. E durante a sessão da tarde, o CNJ assinou um acordo com os Correios para dar emprego a jovens que deixam abrigos quando completam 18 anos. Repórter Viviane Novaes acompanhou. No país, quase 34 mil crianças e adolescentes vivem em abrigos. O presidente do Conselho Nacional de Justiça e do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, lembrou o drama que os menores vivem quando completam 18 anos. São as crianças que não conseguiram ser adotadas ou retornar ao convívio de suas famílias biológicas e que, ao atingir a maioridade, têm de sair das casas de acolhimento e prover a própria subsistência. O acordo assinado hoje entre o CNJ e os Correios é uma forma de capacitar e dar emprego aos jovens que saem dos abrigos. A iniciativa faz parte do programa Novos Caminhos, criado pelo Conselho no começo deste ano. Já foram feitas parcerias semelhantes com o Banco do Brasil e o Tribunal Superior do Trabalho, por exemplo. Agora, os Correios vão oferecer formação técnico-profissional aos jovens. A adesão a esse programa viabilizará o recebimento de salário mínimo por hora, vale transporte, vale refeição, FGTS e acesso à grade de cursos da Universidade Corporativa dos Correios, que contempla uma trajetória formativa na futura vida profissional do jovem. O presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, falou sobre a importância da parceria. Nossa parceria irá criar oportunidades tangíveis para jovens acolhidos do programa Novos Caminhos do CNJ, para que eles ingressem com segurança no mercado de trabalho, preparando-os para conquistar uma vida digna e autônoma, por meio do ingresso no programa Jovem Aprendiz dos Correios, que no primeiro ano da nossa gestão já abriu 4.000 vagas em todo o país. Os Correios e o CNJ também assinaram outro acordo. As crianças de abrigos vão fazer parte do programa Papai Noel dos Correios, enviando uma cartinha com um pedido de presente para o Natal. O futuro das escolas cívico-militares em São Paulo foi tema de uma audiência pública aqui no Supremo Tribunal Federal nesta terça-feira. O objetivo foi ouvir contribuições para auxiliar o julgamento de duas ações que questionam a implantação desse modelo de ensino no estado de São Paulo. O resultado dessa audiência vai permitir que o Supremo analise o caso com mais segurança. Quem traz mais detalhes é o repórter Pablo Lemos. A audiência pública no Supremo Tribunal Federal foi coordenada pelo ministro Gilmar Mendes, que é o relator das ações, e pelo juiz auxiliar Felipe de Farias Ramos. 35 instituições foram selecionadas para apresentar informações técnicas sobre o programa Escola Cívico-Militar implementado no estado de São Paulo.
Não tenho dúvidas de que se cuida de questão jurídica de alta relevância e significação, pois envolve não apenas o direito à educação, como também o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de construção de uma sociedade livre, justa e solidária e de reduzir as desigualdades sociais e regionais. O modelo de escola cívico-militar foi aprovado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo em maio deste ano, apesar desse projeto ter sido encerrado em todo o país em 2023. 5 pontos foram enfrentados na audiência que discutiu o tema: a evolução do modelo de escola cívico-militar no Brasil, a distinção prática entre escolas militares e escolas cívico-militares, os impactos financeiros e orçamentários na implementação desse modelo de ensino, a dinâmica pedagógica e as repercussões na segurança pública. As ações que provocaram a audiência no STF foram propostas pelo PSOL e o PT. Os 2 partidos alegam, entre outros argumentos, que foi aprovado um método sem respaldo na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional ao prever a presença de policiais em atividades escolares. A lei objeto desses autos, transpondo as balizas constitucionais e legais, inova ilegalmente ao instituir um suposto modelo educacional híbrido, civil e militar, mas que, em realidade, está arraigado num idealismo próprio do ensino militar, o que, portanto, concebe procedente que desestabiliza a segurança jurídica. O consultor jurídico do Ministério da Educação, Rodolfo de Carvalho Cabral, criticou os altos investimentos financeiros destinados ao programa. Isso demonstra a ineficiência da implementação do programa e o descompasso entre os objetivos declarados e os resultados efetivamente alcançados. Além disso, os investimentos robustos para manter militares reformados nas escolas públicas de ensino fundamental e médio, em atividade de assessoria e suporte, não conduzem com a realidade de escassez de recursos que a rede de ensino consegue mobilizar para o pagamento de seu próprio pessoal. Já o Partido Liberal, representado pelo deputado Tenente Matheus Coimbra, defendeu a implementação desse modelo de ensino. A escola cívico-militar, principalmente dentro do Estado de São Paulo, é um dos programas mais democráticos que existem. Não existe outro programa público que, ao ser implementado, ele questiona, primeiramente, a condição da escola. E qual é essa condição? Qual é o alvo do programa das escolas cívico-militares? Aquela escola que está em processo de vulnerabilidade, aquela escola que está com nota abaixo da média estadual. A Secretaria de Educação de Mato Grosso teve o mesmo posicionamento. A escola pública é porta de entrada e acesso às políticas públicas do Estado e deve ser promotora de direitos humanos. Lembrando aqui aos senhores que segurança também é um direito humano. Assim sendo, Mato Grosso criou leis, decretos, portarias, fez convênios, concursos para que as escolas estaduais permanecessem sob o domínio do Estado e fornecessem condições de segurança tanto aos profissionais de educação quanto aos alunos e comunidades ao redor. O resultado dessa audiência pública vai ser anexado aos processos e permitir que o STF analise o caso com mais segurança. Está previsto na pauta do plenário do STF a retomada do julgamento de um conjunto de recursos que tratam das regras de compensação e de aterros do Código Florestal. Repórter Marta Ferreira tem mais informações. De acordo com o Código Florestal, as áreas de preservação permanente são áreas protegidas que têm como função ambiental preservar a paisagem, os recursos hídricos e a biodiversidade. Em geral, não é permitido construir em APPs, mas o Código Florestal brasileiro estabelece algumas exceções, como obras de utilidade pública, interesse social ou atividades de baixo impacto. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal julgou um conjunto de ações que discutiam dispositivos do novo Código Florestal. Vários dispositivos foram considerados válidos e outros inconstitucionais. A Corte, por exemplo, entendeu que a gestão de resíduos não é uma atividade de utilidade pública, o que, na prática, impede que seja feita dentro de áreas de preservação. A partir daí, o STF recebeu alguns recursos que abordam as diferenças entre os conceitos de aterro sanitário e lixão e a possibilidade de continuidade de funcionamento de aterros situados em áreas de preservação permanente, além de aspectos ligados à determinação de que a compensação ambiental deva ocorrer entre áreas da mesma identidade ecológica.
O julgamento dos recursos começou em sessão virtual. O relator é o ministro Luiz Fux, que havia acolhido em parte os embargos. Um pedido de destaque feito pelo ministro Gilmar Mendes levou a discussão para o plenário físico e o julgamento começará do zero. Outro julgamento previsto para o plenário é o que vai decidir se as câmaras municipais podem criar leis que autorizam as guardas municipais a exercerem policiamento preventivo e comunitário. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. O recurso foi apresentado contra uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que considerou inconstitucional trecho de lei do município que prevê o exercício de atividade de segurança pública por guardas municipais. No recurso no Supremo, a Câmara Municipal alegou que a Constituição estabelece que as cidades poderão constituir, por meio de lei, guardas municipais para a proteção de bens, serviços e instalações. Para o relator, ministro Luiz Fux, o texto constitucional é muito abrangente, por isso é preciso que o STF defina parâmetros objetivos e seguros que possam nortear o legislador local. O Tribunal de Justiça paulista ainda entendeu que, ao tratar de segurança pública, a lei municipal invadiu competência do Estado. Os ministros vão analisar o limite do legislativo local para estabelecer atribuições das guardas municipais. O parecer da Procuradoria-Geral da República é para que seja considerada constitucional apenas a competência das guardas municipais para a proteção dos bens, serviços e instalações do município. A seguir, o Ministério Público pede para o governo do Acre implementar o Comitê de Erradicação do Trabalho Escravo. E ainda, Justiça decreta a prisão preventiva de 18 envolvidos em incêndios e barricadas em Santa Catarina. Voltamos já. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro denunciou 6 pessoas, entre sócios e funcionários do laboratório PCS Saleme, envolvido no caso dos transplantes de órgãos com HIV, que teriam contaminado 6 pacientes. Os denunciados são acusados de associação criminosa, lesão corporal grave e falsidade ideológica. A denúncia encaminhada à Justiça inclui um pedido de prisão preventiva dos envolvidos, com o objetivo de assegurar o andamento das investigações. O Superior Tribunal de Justiça reafirmou que a competência para executar pena não pode ser alterada por mudança de domicílio do condenado em regime semiaberto. Jáfer Araújo com as informações. O julgamento foi da 3ª sessão ao manter no Juízo de Campinas, em São Paulo, a competência sobre a execução da pena de um homem condenado a 3 anos de reclusão em regime semiaberto por furto qualificado. Apesar do réu ter sido condenado em São Paulo, o processo de execução criminal foi remetido para o Juízo de Itapema, em Santa Catarina, onde o apenado morava, em atenção à Resolução 474 de 2022 do Conselho Nacional de Justiça. No entanto, o Juízo de Itapema suscitou conflito de competência no STJ, alegando que a norma não alterou o fato de que o juízo de condenação continua sendo responsável pela execução da pena. No julgamento do conflito de competência, a 3ª sessão do STJ decidiu manter a execução da pena no Juízo de Campinas. O colegiado seguiu o voto do relator, o ministro Sebastião Reis Júnior. Segundo ele, a Lei de Execuções Penais determina que a execução caberá ao juiz indicado na Lei Local de Organização Judiciária e, na ausência, ao da sentença. Sebastião Reis Júnior ressaltou ainda que a resolução citada pelo Juízo de Campinas não mudou o contexto legal dessa matéria. Segundo o ministro, esse ato normativo estabelece que nos casos de condenação em regime semiaberto ou aberto, o apenado deve ser previamente intimado para iniciar o cumprimento da pena, não sendo necessária a expedição de mandado de prisão como primeiro ato da execução. Sebastião Reis Júnior ressaltou que essa providência só é tomada se o apenado não for encontrado ou não se apresentar para iniciar o cumprimento da pena. A destituição do poder familiar exige uma análise da situação atual da família. A decisão da 3ª turma do STJ, como mostra Marina Campos. Educação, sustento, proteção.
Para os pais, o nascimento de uma criança também representa uma responsabilidade legal. Direitos e deveres que, por lei, têm nome: poder familiar. E, em algumas situações, esse poder pode ser destituído. A advogada e presidente do Instituto Brasileiro de Direitos de Família explica em quais hipóteses a Justiça pode decretar a destituição. O pai ou a mãe ele poderá ter esse poder familiar, essa autoridade parental suspensa ou até extinta, que é a medida mais drástica que a gente chama de destituição da autoridade parental, caso ele não cumpra essas funções inerentes ao exercício da função parental. O nosso Código Civil ele traz algumas situações, como, por exemplo, castigarem moderadamente o filho, deixá-los em situação de abandono, ou, no caso de suspensão do poder familiar, não observar o seu regular desenvolvimento e atendimento dos seus direitos fundamentais. Em um caso que chegou ao STJ, os ministros reestabeleceram o poder familiar de uma mãe em relação aos seus 3 filhos, por entender que a destituição foi baseada em fatos passados que não mais retratavam a situação da família. Segundo o processo, foi verificada a violação de direitos fundamentais dos menores praticada pelo pai, o que levou a Justiça a decretar a perda do poder familiar paterno e a suspensão temporária do poder familiar materno. Mas no caso da mãe, a decisão determinou que o poder familiar dela seria retomado gradativamente. Acontece que no Tribunal de Segunda Instância, o entendimento foi diferente. Seria necessária a destituição do poder familiar também em relação à mãe, porque haveria evidências de conduta negligente dela na proteção dos filhos. No recurso especial ao STJ, foi sustentado que o acórdão do Tribunal Estadual ignorou os pareceres técnicos mais recentes, favoráveis à reintegração, assim como o próprio desejo dos filhos de permanecer com a mãe. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, afirmou que o Estatuto da Criança e do Adolescente traz em seu texto o princípio da primazia da família natural, que é o direito da criança e do adolescente de serem criados por sua família natural, sendo a colocação em família substituta uma excepcionalidade. Assim explicou o ministro, a preservação do vínculo familiar ou a promoção da sua reintegração devem ser preferencialmente adotadas pelo julgador e pelas entidades de acolhimento, desde que as condições específicas de cada caso permitam. Decretada a prisão preventiva de 18 envolvidos em atos criminosos em Santa Catarina. Polícia Federal faz operação contra a fraude em financiamento de carros. E polícia procura jovens que causavam terror nas ruas de Manaus. Confira os destaques. A Justiça do Amazonas determinou a prisão temporária de 3 jovens acusados de causar desordem nas ruas de Manaus. De acordo com a Secretaria de Segurança do Amazonas e a Polícia Civil, os 3 não foram encontrados até o momento e são considerados foragidos. A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão nas casas dos suspeitos e apreendeu equipamentos eletrônicos e munições. O caso ganhou repercussão após a divulgação de um vídeo onde jovens aparecem atirando com arma de fogo, ateando fogo em locais públicos e danificando comércios. A Polícia Federal cumpriu 5 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e no Sul Fluminense contra uma organização criminosa suspeita de fraudar financiamentos de carros. Eles teriam causado um prejuízo de cerca de R$1 milhão para uma empresa de crédito e financiamento que denunciou o caso. Informações de biometria facial e dados pessoais de terceiros eram validados no sistema dos bancos e instituições financeiras para aquisição de financiamentos de carros, sem que os proprietários dos carros e o contratante do financiamento soubessem. Foram apreendidos 2 carros de luxo, cheques, cartões de créditos, computadores, celulares e mídias de armazenamento. 18 pessoas suspeitas de participarem de atos criminosos que resultaram nos incêndios e barricadas na Grande Florianópolis, em Santa Catarina, passaram por audiência de custódia e tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça. No último fim de semana, estradas e acessos em diferentes pontos da capital catarinense ficaram interditados por barricadas com fogo, carros e ônibus incendiados. Nenhum novo ataque foi registrado, segundo a Secretaria do Estado da Segurança Pública. O governo do Acre recebeu do Ministério Público Federal uma recomendação para que seja implementado um comitê de erradicação do trabalho escravo no Estado. Márcio Fontinelli.
O governo do Acre tem um prazo de 30 dias para responder ao Ministério Público Federal sobre a recomendação de aumentar as atribuições do Comitê Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, incluindo no grupo um comitê de erradicação do trabalho escravo. O objetivo é otimizar recursos e esforços, já que os dois temas estão relacionados. Só no ano passado, 15 pessoas, entre homens, mulheres e crianças, foram resgatadas em situação análogas à escravidão no Acre. A Justiça de Mato Grosso inaugurou mais um escritório social no estado. Ao todo, são 9 unidades. Esse é mais um importante instrumento de ressocialização, como mostra o repórter Carlos Celestino. No município de Cáceres, região de fronteira com a Bolívia, a 250 quilômetros de Cuiabá, o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo, o GMF, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inaugurou uma unidade do escritório social para oferecer políticas públicas direcionadas ao acolhimento de pessoas egressas do sistema prisional. Nós pretendemos, com os escritórios sociais, preparar o egresso para o seu convívio na sociedade. Nós queremos prepará-lo 6 meses antes, a fim de que ele receba atendimento psicólogo, da assistente social, não apenas ele, mas da sua família, para que nós possamos trabalhá-lo no sentido de dar uma profissão a ele e, quando ele conquistar a liberdade, ele tenha um emprego garantido. A entrega desta unidade é resultado do trabalho conjunto entre o GMF, Prefeitura de Cáceres, Fundação Nova Chance e a Força-Tarefa dos Presos do Regime Fechado, que trabalharam na obra de reforma e reestruturação do prédio que pertencia ao município e foi cedido para ser transformado no escritório social. Para o escritório funcionar, as outras políticas têm que funcionar. É uma engrenagem e a gente fica feliz, tanto exemplos agora aqui, dado pelo nosso desembargador, de cidades que estão gerando renda, estão gerando emprego, e a gente sabe da discriminação, e isso é inclusão social, dando oportunidade para não reincidir no crime. Nos escritórios sociais, os egressos que já cumpriram pena criminal são encaminhados para áreas de qualificação profissional, documentação, acompanhamento psicológico e assistência social. É um equipamento importantíssimo, o escritório social para a comunidade de Cáceres, para fazer essa ligação entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo, o encaminhamento para atividades, cursos, capacitação dos nossos recuperandos, que estão prestes a sair, deixar o sistema prisional. Nós queremos uma cidade tranquila, uma cidade sem violência, mas isso se dá com dignidade. A principal arma contra a violência é o respeito e a dignidade. A seguir, Justiça de Alagoas instala novo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. E as orientações importantes da Justiça Eleitoral para os eleitores que vão voltar às urnas no próximo domingo. Até já! Domingo tem o segundo turno das eleições municipais. Eleitores de 51 cidades, incluindo 15 capitais, voltam às urnas e, para eles, a Justiça Eleitoral faz um alerta importante. Estevão Furtado. Na hora da votação, fique atento. Quando digitar o número que escolheu, verifique se na tela aparecem o nome e a foto da pessoa em que você quer votar. A urna até te dá um segundinho para conferir antes de confirmar. Caso você tenha se enganado, não tem problema. Basta apertar a tecla Corrige, digitar o número correto, verificar novamente e só então confirmar. E lembre-se, você pode levar uma colinha para dentro da cabine para facilitar. Seja para quem for o seu voto, o importante é votar com consciência. A Justiça de Alagoas instalou um novo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. A unidade vai ajudar a estimular a conciliação e agilizar a solução de processos. Repórter André Risco tem os detalhes.
Um acordo de cooperação foi assinado entre o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Fernando Tourinho, o procurador-geral do município de Maceió, João Lobo, e o coordenador-geral do NUPEMEC, desembargador Tutimés Ayran. A intenção é a instalação de um centro judiciário de solução de conflitos e cidadania com atuação processual e pré-processual na sede da Procuradoria-Geral do município. A ideia, que é uma ideia muito rica, muito interessante, é fazer com que os milhares de processos que envolvem servidores sejam objeto de conciliação. E, simultaneamente, para evitar que novos processos surjam, nós vamos fazer a conciliação pré-processual e resolver os problemas num tempo muito mais rápido, dando muito menos trabalho e aliviando o trabalho dos juízes das varas das fazendas públicas, da Fazenda Pública Municipal. O procurador do município afirmou que a implantação do Sejusc vem sanar inicialmente a grande demanda de processos judiciais. É uma tendência hoje, a desjudicialização, a consensualidade. Então, o município de Maceió tem, de fato, um número enorme de demandas, principalmente, inicialmente, também na questão fiscal, mas também com os servidores, e que isso é um avanço gigante na consciencialização, na desjudicialização, tentando resolver de forma rápida as demandas com servidores públicos e equacionando esse problema que é histórico do município de Maceió. Fernando Tourinho falou sobre a importância desse Sejusc, que representa uma inovação para o Poder Judiciário alagoano. Nós vamos suspender momentaneamente, por um lapso temporal, alguns processos para tentar uma composição. Nessa composição, a gente agilizaria tempo para a demanda ser mais rapidamente atendida. Eu acho que é importante, é uma atitude inovadora, mas que estamos acreditando que vai dar certo. Em um trabalho conjunto, o Ministério Público e Defensoria Pública da União entraram com ação na Justiça contra os governos federal, estadual e municipal pela falta de fornecimento de água às comunidades que vivem no Baixo Madeira, em Rondônia. Márcio Fontinelli. Por causa da seca extrema, os moradores das comunidades próximas ao Rio Madeira, em Porto Velho, Rondônia, estão sem abastecimento de água. Em setembro, os Ministérios Públicos Federal e do Trabalho, junto com a Defensoria Pública da União, enviaram uma recomendação para que o governo federal e o estadual e a prefeitura da cidade adotassem medidas para garantir o mínimo de água potável à população. Mas nada foi feito. Por isso, todos decidiram entrar com ação na Justiça com um pedido de urgência para que sejam entregues pelo menos 50 litros de água filtrada por pessoa. A quantidade é a recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Além disso, também pedem que o poder público seja obrigado a pagar 90 milhões de reais por danos morais coletivos. Agora a gente fala sobre o projeto Terra do Judiciário Gaúcho, que prevê a regularização fundiária de imóveis urbanos do Estado. Repórter Paula Marcon. Assegurar o direito básico à moradia. Esse é o objetivo do projeto lançado em nível estadual, em cerimônia realizada no Palácio da Justiça, com a presença do presidente do TJRS, integrantes da administração, magistrados, autoridades e prefeitos de municípios gaúchos. Segundo o desembargador Alberto Delgado Neto, a medida irá promover dignidade a milhares de pessoas no estado. Nossa amplificação desse projeto que está sendo feito de reurbanização, isto é, organização de lotes urbanos, ele é fundamental para trazer dignidade às pessoas que disso precisam. E a partir disso, nós estaremos desenvolvendo com unidade centralizada, envolvida diretamente naquilo que diz respeito ao processamento e julgamento desse tipo de demanda. A iniciativa está alinhada ao programa Solo Seguro Favela do Conselho Nacional de Justiça e foi inspirada no projeto da comarca de Tramandaí, que regularizou mais de 1.000 lotes fundiários no município. A juíza de direito Laura Uman Lopes foi a responsável pelo projeto Mortos, Falidos, Incertos e Não Sabidos, realizado no bairro Jardim Atlântico, na comunidade de Portelinha.
A magistrada falou sobre o significado de ter o seu trabalho sendo expandido por todo o estado. É o coroamento de toda uma carreira. Eu tenho 30 anos de judiciário e estou em vias de me aposentar daqui uns 4 anos. Então, chegar nesse período e poder me dedicar a um projeto que tem uma abrangência social tão forte e ver as pessoas em sala de audiência tendo seus imóveis regularizados, as pessoas se emocionam, as pessoas choram, elas têm o título de propriedade resolvido e o município tem N coisas resolvidas a partir da regularização da propriedade. Isso não tem preço, isso é uma coisa extraordinária. A legislação determina que os municípios poderão criar câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos, no âmbito das administrações locais, para a resolução de problemas relacionados ao projeto de regularização fundiária e urbana, mediante soluções consensuais. A Corregedora-Geral da Justiça, desembargadora Fabiane Breton, enfatizou que o projeto é um exemplo de comprometimento e determinação, na busca de solução para problemas sociais, ao conferir o título de propriedade do imóvel para quem o habita. Um projeto que não apenas representa a legalização de muitos lares, mas também e principalmente a realização de sonhos e de esperanças, concretizando os direitos fundamentais à propriedade, à moradia e da dignidade da pessoa humana previstos na Constituição Federal. Após a cerimônia de lançamento, foi realizado um debate com convidados sobre a experiência do projeto de regularização fundiária da comarca de Tramandaí. Inteligência artificial foi tema de um workshop na Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso. Os magistrados puderam debater como a IA pode contribuir com o sistema jurídico. Repórter Luana Dalbia. A utilização da inteligência artificial em apoio ao magistrado foi o tema do workshop realizado na Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso, a SMAGES-MT. Foram apresentados aos participantes a introdução à IA, seus benefícios no Poder Judiciário e as ferramentas práticas para utilizá-la da melhor maneira. Foi iniciado trazendo a história da inteligência artificial, falando da estrutura da inteligência artificial, introduzir a inteligência artificial para os magistrados que são leigos, para os servidores que são leigos, não entendem o funcionamento de uma inteligência artificial, e no final foi feita a oficina de prompt. O evento, realizado de forma híbrida, teve como objetivo ilustrar aos magistrados e magistradas os desafios e as oportunidades promissoras com a adoção da inteligência artificial dentro do sistema jurídico. Gera a possibilidade de aumento de efetividade, de celeridade e permite que a gente cumpra a determinação constitucional de julgamento num tempo razoável dos nossos processos. É uma mudança de paradigma, é uma mudança de método de trabalho, mas que, infelizmente, nós vamos ter que entrar nela, porque pelo volume de processos, 118 milhões de processos no país, como que nós vamos dar conta disso? Não vamos. Então, ou a gente entra na inteligência artificial para nos ajudar, e não é nos substituir, é nos ajudar. Mais de 300 servidores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que completaram 30 anos de carreira, foram homenageados no palco do histórico Cine Teatro Brasil, no centro de Belo Horizonte. E no edifício sede do TJMG, palestras e atividades culturais marcaram a abertura da 29ª Semana do Servidor. Acompanhe na reportagem de Fabrício Veloso. Um café da manhã e a feira de artesanato abriram a Semana do Servidor no edifício sede do TJMG em Belo Horizonte. No Tribunal Pleno, o Corregedor-Geral de Justiça, desembargador Estevão Luquezzi, deu as boas-vindas aos homenageados. Por maior que seja o avanço tecnológico que o Tribunal incorpora na atualidade, nós sabemos que o coração da Justiça está pulsando através da atuação dos servidores, que é a grande razão do desempenho do Poder Judiciário e é quem nós estamos hoje reconhecendo o grande valor para a nossa instituição. 19 servidores de comarcas da capital mineira e do interior receberam o título de Servidores do Ano, entregue pelo presidente do TJMG, Luiz Carlos Correia Júnior.
É um momento muito importante para o tribunal, né? Nós temos a oportunidade de comemorar a Semana dos Servidores e das Servidoras, homenagear aqueles que foram escolhidos como representantes, né, por mérito em suas comarcas, como servidor e servidora do ano, e depois, mais tarde, também as servidoras e servidores que completaram 30 anos de uma vida dedicada ao Tribunal de Justiça. O fundador da ADD, Associação Desportiva para Deficientes, Steven Dubner, também realizou uma palestra para o público. Em clima de celebração, os servidores do TJMG assistiram a uma apresentação especial da banda do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. À tarde, o Cine Teatro Brasil, no centro de Belo Horizonte, recebeu os servidores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que completaram 30 anos de carreira em 2024. O evento teve a participação da Orquestra Jovem do TJMG. As celebrações são a marca da 29ª Semana do Servidor do TJMG. Cerca de 900 profissionais são homenageados por quase 3 décadas de dedicação em todo o estado. A gente ficou muito feliz com o convite e para a gente a relevância do sindicato está presente nessa homenagem que o tribunal fez. Também ficamos muito felizes com isso e esse reconhecimento do Tribunal de Justiça. No palco, 300 servidores da capital mineira e de 57 comarcas da região metropolitana e do interior de Minas receberam uma placa comemorativa das mãos do presidente do TJMG, Luiz Carlos Correia Júnior. Entre eles, o Leonardo, escolhido como representante dos homenageados. É muita responsabilidade falar pelos homenageados, né? São 30 anos de história, cada um trazendo a sua história, as suas dificuldades, vitórias, superações aqui dentro do tribunal. Então, eu fico muito agradecido e consciente da responsabilidade que eu tenho por conseguir falar por todos eles. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.